Então, pessoal, nessa aula de hoje eu queria falar com vocês aqui um pouco sobre alguns conceitos importantes, tá, para análise de circuitos em corrente alternada, que é a questão das senoides, fasores, impedâncias, né, e a relação que a gente tem aqui entre essas grandezas aqui, tá, dando uma ênfase, um foco um pouco maior aqui nessa parte de senoides e fasores, tá. Começando aqui com conceitos básicos aqui de senoides, tá, então essa questão ali de uma senoide estar adiantada ou atrasada em relação à outra, né, como é que a gente percebe isso aqui? Tá, se a gente olhar aqui, por exemplo, a senoide pontilhada aqui V2, que é essa daqui, tá, ela aparece primeiro no domínio do tempo. Aqui, essa aqui é a senoide cheia, a senoide V1. Logo, a gente pode dizer o quê? Que a senoide V2 está adiantada em relação ao V1, ou que a senoide V1 está atrasada em relação ao V2, né? Porque a V2 aqui ela acontece primeiro, né? Ela sobe aqui, ela tem o pico dela aqui primeiro do que a senoide V1. E aqui do lado ele dá um exemplo aqui, tá? Ele pede para determinar, por exemplo, a amplitude, a fase e a frequência de uma senoide. Então, dado que eu tenho essa senoide aqui representada no domínio do tempo, né? A amplitude é o valor máximo que multiplica a senoide, né? A amplitude de pico aqui é sempre o valor que multiplica a senoide aqui quando ela está nessa função aqui no domínio do tempo. Então, aqui, por exemplo, o valor de pico é 12, a fase dessa senoide é 10, então esse ângulo φ aqui ele seria 10 graus aqui, né, para essa senoide. A frequência angular é sempre o termo aqui que multiplica o t, né, o ômega aqui dentro da senoide, então é 50 radianos por segundo. O período e a frequência angular aqui eles são relacionados por essa expressão, então o período 0,2 e a frequência simplesmente 1 dividido por t, né, 7,958 Hz. Tá? Aqui um outro exemplo básico aqui sobre senoides, ele pede para calcular o ângulo de fase entre a senoide V1, tá, que é essa daqui, e a senoide V2, depois para indicar qual senoide está avançada em relação à outra. Então, primeiro de tudo, tá, para a gente fazer esse exercício aqui, a gente tem que ter essas duas funções aqui em termos ou de seno ou de cosseno, né? Eu vou passar então essa daqui que está em seno para cosseno e depois eu vou verificar qual das duas que está adiantada ou atrasada. Primeiro eu vou pegar a senoide V1, a senoide V1 é essa daqui, como ela carrega esse sinal de menos aqui, esse sinal de menos acaba indicando que ela está a 180 graus defasada, então esse menos aqui ele se transforma nesse menos 180 aqui na fase, né? E se eu somar menos 180 com 50 vai dar ângulo de menos 130, tá? E se eu quiser representar em termos de um ângulo positivo, eu posso somar esse menos 130 com 360 para chegar nesse valor aqui, né? Porque se eu tiver num ponto aqui qualquer do círculo trigonométrico e eu somar 360 graus, eu vou terminar exatamente no mesmo ponto, né? Então são ângulos ali que são correspondentes, equivalentes, né? Então, para a gente ter dois ângulos positivos, depois eu vou somar 360 nesse cara aqui, vou obter esse valor aqui de ângulo, e agora eu vou pegar o V2. O V2 é 12 seno, então eu vou transformar ele num cosseno. A gente sabe que seno e cosseno estão defasados 90 graus, então eu simplesmente diminuo 90 graus aqui na fase da senoide para transformar ela num cosseno, né? Aí depois que eu transformei ela num cosseno, eu também vou querer olhar para isso aqui em termos de ângulo positivo, né? Então eu vou somar mais 360 nessa fase aqui, né, eu vou terminar no mesmo ponto aqui do círculo trigonométrico e vou chegar em 260. Agora com os dois ângulos positivos fica mais fácil de enxergar que a senoide V2, né, ela está adiantada em relação ao V1, porque aqui é 260 e aqui é 230. Então a senoide V2 está 30 graus adiantada, né, que é a diferença entre as duas fases aqui em relação ao V1. Ou a V1 está atrasada 30 graus em relação ao V2. Bom, indo para a parte agora dos fasores, tá? Então, o que é um fasor? Basicamente, a gente tem o fasor ele é a representação de uma senoide no domínio do tempo, né? Como um fasor no plano complexo. Então a gente sai aqui, basicamente a gente pega uma função senoidal aqui, que é essa daqui, por exemplo, no domínio do tempo, né, ômega t, a gente representa ela como se fosse, entre aspas, um vetor, tá? Um fasor não é a mesma coisa que um vetor, mas é como se fosse, tá? A gente vai ver depois ali uma representação ali, só que esse vetor ali, né, que a gente vai chamar de fasor, ele está no plano complexo, não mais no domínio do tempo. O sentido de giro convencional dos fasores é o sentido anti-horário, tá? E a velocidade de giro dele depende da frequência da senoide. Quando a gente quiser fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão de fasores, a gente deve fazer sempre entre fasores de mesma frequência, tá? Então isso é muito importante. Tem que ser sempre entre senoides ali que estejam na mesma frequência. E lembrar que as operações de soma, subtração e multiplicação, né, essas aqui, quando elas são feitas entre fasores, elas são operações entre números complexos, né? Porque como eu falei, o fasor ele é representado no plano complexo, logo ele é considerado um número complexo. E não entre vetores comuns, né? Se a gente multiplicar, por exemplo, dois fasores, é como se a gente multiplicasse dois números complexos. Agora, se a gente multiplica dois vetores, né? É comum, às vezes, o pessoal confundir isso daí, né? A multiplicação entre vetores que não são fasores, né? Que não são senoides, eles é simplesmente feita pelo produto escalar ou produto vetorial, né? Já quando a gente está falando de fasores, o produto deles é simplesmente produto entre dois números complexos.
Então, dado que eu tenho esses dois fasores aqui, ó, o 3 ângulo de 40 e o 4 ângulo de menos 10, né, são dois fasores representados na notação polar, são números complexos, logo a gente multiplica o módulo dos dois, fica 12, e soma a fase dos dois, fica 30. E a operação de soma ou subtração é dada dessa forma aqui, né? Soma a parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Qual que é o conceito do fasor, tá? Como eu falei, ele é uma senoide, aqui a gente vai pegar uma senoide qualquer, no domínio do tempo aqui, e vai representar ela no semiplano complexo. O semiplano complexo ele é onde a gente tem o eixo imaginário aqui no eixo y, e o eixo x aqui é o eixo dos números reais. Então aqui está, por exemplo, uma senoide de tensão, tá? Ela está representada aqui, onde ela tem o módulo dela Vm, que é geralmente o valor eficaz da senoide, né, da tensão. Esse Vm geralmente é o valor eficaz, e aqui o ângulo dele é esse ângulo aqui, então é o ângulo em relação ao eixo dos números reais, né, esse ângulo aqui, tá, que é o ângulo φ. Como esse ângulo aqui está no sentido positivo de giro dos fasores, né, como eu falei, o sentido positivo é o anti-horário, então esse ângulo aqui é positivo. Já, por exemplo, esse fasor de corrente elétrica aqui, né, que é também no domínio do tempo, ele é uma senoide. Aqui no domínio fasorial ele tem um ângulo negativo aqui, porque o ângulo dele em relação ao eixo dos números reais, em relação ao eixo x aqui, ele é negativo, né? Ele está abaixo do eixo dos números reais, então esse ângulo aqui, ele acaba ficando negativo aqui. Um incremento angular positivo, ele é sempre no sentido anti-horário, né? Sempre nesse sentido aqui, ou sentido de avanço, né? Bom, a representação fasorial, tá, para que ela é útil? Tá? Em sistemas de energia elétrica a gente usa para representação de tensões e correntes. O objetivo da utilização é sempre facilitar a análise de circuitos elétricos em corrente alternada, tornando as operações matemáticas mais fáceis do que elas seriam no domínio do tempo. Né? Porque no domínio do tempo a gente teria que resolver, por exemplo, circuitos elétricos RLC, e essa resolução, né, a aplicação das leis de Kirchhoff ali, das malhas ali, da soma das correntes e tal, ela nos levaria a equações diferenciais de primeira ou de segunda ordem, né? Dependendo ali da quantidade de componentes aqui, de capacitores, indutores, enfim. E resolver esse circuito direto no domínio do tempo, né, seria equivalente a gente ter que resolver equações diferenciais, né, que seria muito mais difícil do que representar esses componentes aqui no domínio dos fasores, né, o capacitor, indutor, etc., e resolver através de simples operações ali entre números complexos, né, que nem a gente vai ver um pouco depois no vídeo, né? A gente vai ver ali a questão das impedâncias mais tarde, isso vai ficar mais claro. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela de transformações. Aqui eu tenho a representação do domínio do tempo e aqui a representação do domínio dos fasores, ou também como é conhecido como o domínio da frequência, né, também. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse cosseno aqui, ele tem essa amplitude aqui multiplicando ele e mais essa fase. Isso aqui no domínio dos fasores vira simplesmente essa amplitude Vm aqui, tá? Que eu vou considerar que é o valor eficaz, e a fase do cosseno aqui, tá? Então fica como tá, dessa forma aqui. Já quando a gente tem uma senoide, tá? A senoide aqui a gente tem que passar primeiro ela para a representação de cosseno, tá? Porque a representação de um fasor ela sempre parte de um cosseno, nunca do seno. Então, como seno e cosseno eles têm exatamente a mesma forma, né, gráfica, a gente usa uma identidade trigonométrica, que é o seno é igual ao cosseno do mesmo ângulo menos 90, né? Então simplesmente eu continuo com a mesma amplitude aqui, só que na fase aqui, além dessa fase aqui, eu levo menos 90, tá? Isso aqui é para passar antes de seno para cosseno, então fica aqui com menos 90. E a mesma coisa para a corrente elétrica, né? Se eu tiver aqui uma corrente aqui multiplicando um cosseno, a representação é direta, se eu tiver um seno aqui eu tenho que diminuir 90 graus aqui na fase. Então dois exemplos rápidos aqui, ó, transformar essa função aqui, que pode ser uma tensão ou uma corrente, para o domínio dos fasores. O que eu faço aqui, ó, quando a gente tem a função aqui, recebe a função do domínio do tempo, geralmente esse valor aqui é o valor de pico da senoide, né? Então a gente tem que passar do valor de pico para o valor eficaz, né, que é 100 sobre raiz de 2, fica 70,7, e o ângulo a gente carrega simplesmente aqui o menos 30, né, porque é um cosseno. Se fosse um seno, isso aqui ia ser menos 30 com menos 90, né, que nem eu falei anteriormente. E aqui ele pede para transformar do domínio do fasorial, ele já está dando um fasor, e pede para voltar para o domínio do tempo, né. Isso é importante, depois que tu achou, por exemplo, lá todas as tensões e correntes elétricas ali através da análise fasorial, tu vai ter achado esses fasores aqui. Se tu quiser voltar para o domínio do tempo, é simplesmente tu fazer essa multiplicação, esse caminho inverso, né? Onde eu tenho 100 aqui é o valor eficaz, então 100 vezes raiz de 2 é o valor de pico, vezes cosseno de ômega t, aí o ômega vai depender da frequência ali que o circuito estiver operando, né? E o ângulo 20 graus, tá? E aí fica isso daqui. Bom, exemplos de aplicações, tá? Onde é que a gente usa análise fasorial, tá? Principalmente a gente usa nos diagramas fasoriais, né? Que são utilizados ali na análise de circuitos elétricos e também facilita o entendimento dos modos de operação ali das máquinas elétricas e transformadores, né? Que a gente já estudou. Se vocês olharem ali nas minhas aulas, ali a gente tem várias aulas ali onde eu falo de diagramas fasoriais ali para máquinas elétricas e transformadores.
tá? E eles facilitam muito ali o entendimento e a operação desses caras aqui. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo aqui da tela tenho dois diagramas fasoriais para esse circuito aqui, que é o circuito elétrico equivalente de um gerador síncrono, né? Aqui a gente tem, por que o diagrama fasorial ele é útil para entender, né, o diagrama? Porque a gente pode olhar logo de cara aqui o modo de operação do gerador, né? Para quem estudou lá a disciplina de máquinas elétricas, a gente sabe que se o EA aqui, a projeção dele no eixo real é maior que o Vφ, é porque o gerador está trabalhando sobreexcitado, ele está fornecendo potência reativa, né? Já quando a gente tem esse caso aqui de baixo, por exemplo, né, ele está subexcitado, está consumindo potência reativa, né, porque o EA aqui ele é menor que o Vφ. E isso a gente não precisa ficar olhando para os números, né? Ficar olhando para o valor do EA, para o valor do Vφ, para esses valores aqui, porque a representação fasorial ela já me mostra visualmente, né? Eu posso olhar pelo módulo dos fasores aqui, que o EA aqui é maior que o Vφ, e nesse caso aqui de baixo aqui dessa figura, o EA é menor aqui que a tensão terminal Vφ. Então o diagrama fasorial ele é muito útil para enxergar as coisas de uma maneira muito mais rápida do que se eu estivesse olhando simplesmente para números aqui, né? Em vez dessa representação aqui. Tá, isso daqui, por exemplo, tá? Se a gente olhar aqui, ó, o que representa, ó. A gente sabe aqui das leis das malhas aqui que essa tensão EA, ela é igual à soma dessa queda de tensão aqui, né? Que é a corrente elétrica vezes essa impedância aqui, mais a queda de tensão aqui, mais a tensão terminal Vφ. Então se eu somar aqui esses três caras aqui, ó, vou somar a tensão terminal Vφ, que é esse fasor aqui, com a queda de tensão aqui no RA, que é representado por esse A vezes RA aqui, com essa queda de tensão aqui no JXS, que é JXSA, tá? Aí na ponta desses três aqui eu tenho o EA. Então o EA ele vem aqui da origem, vem até a ponta dos três aqui, né? E esse comprimento aqui ele representa a soma vetorial ou a soma fasorial dessas três quedas de tensão aqui, né? Dessa tensão terminal mais essa queda de tensão aqui nesses dois componentes, tá? É bom a gente sempre lembrar, né, que a gente tem que tomar cuidado para somar sempre tensões com tensões e correntes com correntes, né? Nunca terminar somando tensão com corrente. Aqui a corrente elétrica está representada aqui só para mim conseguir desenhar o diagrama das tensões mais facilmente, né? Porque, por exemplo, eu sei que a queda de tensão ali no indutor ela tem que estar 90 graus adiantada em relação à corrente, então se eu sei que a corrente está aqui, né, e eu espichar esse vetor aqui, eu posso desenhar um vetor perpendicular aqui, que é o JXSA, ele vai estar exatamente 90 graus a esse fasor aqui, que é o fasor da corrente, né? Então aqui eu estou somando simplesmente tensões, a tensão terminal Vφ, a queda de tensão no resistor, a queda de tensão no indutor e isso resulta na tensão EA. Então estou somando tensões aqui, a corrente está simplesmente como uma referência para mim saber o posicionamento angular aqui dos vetores, né? E outra coisa, isso daqui, como eu falei, né, anteriormente os fasores eles giram, né, eles giram no sentido anti-horário. Então isso daqui, essa representação é como se ela fosse uma foto, né, uma representação estática ali do diagrama fasorial. Mas na verdade todos esses fasores aqui representados eles estão girando aqui, né, todos na mesma velocidade, porque a velocidade é dependente da frequência. Então como está tudo na mesma frequência, eles estão girando na mesma velocidade. E isso daqui é uma representação estática, né, como se fosse uma foto, né, do fasor. E aqui o circuito elétrico equivalente de um transformador, por exemplo, né? Eu tenho aqui a tensão do secundário, que é essa tensão aqui. A gente vai supor que isso aqui é o circuito de um secundário de um transformador. Aqui eu tenho a tensão VS, que é a tensão terminal aqui, que é essa daqui. A queda de tensão na resistência, a queda de tensão aqui na reatância, né? A mesma coisa aqui que a gente tinha praticamente no circuito do gerador síncrono, né? Então é muito útil ali em máquinas elétricas e transformadores ali, a gente saber ali utilizar a representação fasorial. Circuitos elétricos, tá? Então, em circuitos elétricos, as impedâncias e a admitância dos três componentes básicos que formam, né, que é o RLC e no domínio da frequência, são mostrados abaixo, tá? Para uma dada frequência. Então, aqui, por exemplo, para o resistor, a gente tem que a impedância dele no plano complexo é simplesmente o R, para o indutor é J⍵L e para o capacitor é 1 sobre J⍵C. Tá? Por que tem esse J aqui no L, no C e não tem no R, né? Porque o capacitor e o indutor eles defasam 90 graus a tensão e a corrente, né? A gente sabe disso. Se a gente aplicar uma tensão senoidal, a corrente senoidal ali no indutor ela vai estar 90 graus atrasada, né, no indutor em relação à tensão, e a corrente vai estar, no capacitor vai estar 90 graus adiantada em relação à tensão. Isso a gente vai falando de funções senoidais, é claro, né? E a impedância deles também depende da frequência, né? Aliás, a reatância, né? Quando a gente fala de LC, a gente está... o nome desses caras aqui, na verdade, é reatância, né? Reatância indutiva e reatância capacitiva. Como a impedância do resistor não muda de acordo com a frequência, então ele é um R, ele é um parâmetro que não depende da frequência, já o capacitor e o indutor eles têm a impedância, a reatância deles dependente da frequência, né? Por isso que aqui aparece o ômega, né? O ômega 2πf. Então, resistores e capacitores são representados dessa forma aqui, tá?
E aqui a admitância, que é simplesmente o inverso da impedância, né? Se eu fizer 1 sobre a impedância, eu tenho o y, né? Que é a admitância. Aqui uma coisa que a gente tem que atentar é que uma impedância ela pode ser escrita como um número complexo na forma polar, né? Ou trigonométrica. Então eu posso escrever uma impedância aqui como ela sendo z, ângulo de alguma coisa, ou eu posso escrever ela como r mais jx, né? Então na forma polar ou complexa. Mas não como uma senoide, né? No domínio do tempo, pois a impedância ela é constante e é dada por uma frequência específica. Então se eu considerar que a frequência da minha tensão ali que eu estou aplicando no circuito não varia, a impedância ela é constante, né? Ela não é um valor que está variando como se fosse uma função senoidal. Logo, por isso que a gente não pode dizer que a impedância, a gente não pode falar que a impedância é um fasor, né? Porque ela é um elemento estático. Então, embora a gente viu que a tensão e a corrente podem ser representadas ali na forma polar, na forma trigonométrica, elas são funções senoidais, mas a impedância não, né? A impedância ela é um valor fixo. Então, ela é uma constante aqui que depende só ali do valor da frequência. Então, ela não pode ser representada como uma senoide. Você tem que tomar bastante cuidado, né? Aqui um quadro aqui, né, que resume aqui basicamente as relações entre tensão e corrente nos elementos, né? Então, para o resistor aqui a gente tem tensão e corrente em fase, isso significa que no diagrama fasorial ali o fasor da tensão e o fasor da corrente estão exatamente em fase, e no domínio do tempo quer dizer que as senoides elas estão aqui, né, as duas aqui em fase, né? A amplitude pode ser diferente, mas elas estão em fase. Quando a gente fala aqui de indutor, por exemplo, né, a corrente está atrasada em relação à tensão de 90 graus, então aqui, ó, atrasada no diagrama fasorial significa que a corrente ela está mais, se a gente considerar que o sentido positivo é o anti-horário, né, a gente vê aqui que o V está adiantado e o I está atrasado, e o ângulo reto aqui entre os dois é 90 graus. E aqui no domínio do tempo, né, então a senoide azul aqui, né, que é a senoide de tensão, ela está adiantada 90 graus em relação à da corrente. E aqui para o capacitor, né, aqui é o contrário, aqui a corrente está adiantada, né, que antes ela estava atrasada, ela aparecia atrás do V, agora ela aparece à frente aqui do V, né? Então 90 graus, corrente adiantada. Tá? Aqui dá para ver que a senoide azul aqui é a que está atrasada, né? Antes aqui a senoide azul estava adiantada. Bom, aqui os passos para análise de circuitos em corrente alternada, né? Utilizando os fasores, o que a gente precisa? Né? Primeiro a gente precisa representar todas as impedâncias RLC no domínio da frequência, né? Através dessas relações aqui que eu acabei de mostrar aqui. Depois solucionar o circuito usando uma técnica qualquer, né, que pode ser das malhas, dos nós, divisores de tensão, corrente, TVNAM e assim por diante, né, obtendo-se as tensões e correntes desejadas. Então, depois que a gente representa ali todos os componentes ali no domínio fasorial, é só aplicar as mesmas técnicas que a gente já sabe lá, do circuito CC lá, que é das malhas, divisores de tensão, TVNAM e assim por diante, para resolver o circuito elétrico. Depois que achou as tensões e correntes, a gente pode retornar para o domínio do tempo, né, conforme aquele exemplo que eu mostrei antes para vocês, né, do domínio do fasorial para o domínio do tempo. E outra coisa que a gente tem que cuidar aqui, tá, é que os circuitos elétricos excitados com fontes diferentes da senoidal, eles podem ser analisados individualmente para cada harmônica que compõe a tensão de excitação. Depois as respostas referentes a tensões e correntes podem ser somadas no domínio do tempo, tá? Nunca no domínio da frequência, sempre no domínio do tempo. Então vamos supor que eu tenho, por exemplo, uma onda quadrada. Essa onda quadrada ela é composta por várias harmônicas, né? A gente vai supor que a gente vai considerar 3 harmônicas aqui. Então eu tenho essa harmônica aqui, com essa frequência aqui, que é ômega igual a 300. Essa outra harmônica com ômega igual a 210 e essa outra harmônica com ômega igual a 470, tá? O que eu tenho que fazer é basicamente aquela técnica da superposição, né? Eu pego o meu sistema lá, eu considero só essa frequência aqui primeiro, calculo todas as reatâncias capacitivas e indutivas para essa frequência aqui, aí descubro todas as tensões e correntes nos componentes lá, né? Depois eu esqueço essa daqui, trabalho só com essa senoide aqui do meio, tá? Com essa frequência aqui. Aí eu vou ter que recalcular todas as impedâncias, as reatâncias capacitivas, indutivas, todas as tensões e correntes, tá? Depois eu esqueço essas duas aqui, fico só com essa verde aqui, calculo de novo as reatâncias capacitiva e indutiva, tensões e correntes. E depois eu posso somar todos os resultados ali de tensão e corrente que a gente obteve ali no domínio do tempo, tá? É importante lembrar que a reatância capacitiva e a indutiva, elas têm que ser recalculadas porque elas são definidas por uma função senoidal, né? Então, se eu tiver uma onda quadrada aqui, por exemplo, de 60 Hz, eu não posso calcular a minha reatância indutiva ou capacitiva para 60 Hz. Né? Eu tenho que pegar cada uma das componentes harmônicas aqui, analisar elas separadamente, né? Porque a reatância é definida por uma função senoidal. E para finalizar aqui, tá, a gente vai ver a questão dos triângulos, né? Se vocês se lembrarem ali, quando a gente fala em análise de circuitos em corrente alternada, a gente tem aqueles dois triângulos, que é o triângulo da impedância e o triângulo da potência, né? No regime senoidal AC, o triângulo da potência e da impedância são análogos, pois eles carregam o mesmo ângulo, né? Então aqui, se a gente olhar para esse ângulo aqui, que é o ângulo φz,
tá? Aqui é o mesmo ângulo aqui. Esses dois triângulos, eles são análogos porque esse ângulo aqui é exatamente o mesmo nos dois, né? Ou seja, se eu tiver uma impedância Z igual a R mais JX, a defasagem angular entre a tensão e corrente vai ser igual ao ângulo dessa impedância aqui, e também vai ser igual ao próprio ângulo da impedância aqui no triângulo das potências complexas, né? E essa divisão aqui em parte real e parte imaginária que a gente está fazendo aqui, por exemplo, para a potência, né? Que a gente tem a potência complexa, a potência reativa, né? Ou potência aparente, na verdade, o S é potência aparente, aqui potência reativa e a potência real. E aqui na impedância a gente tem a impedância, né? Que é o módulo dela, a parte real, que é a reatância da impedância, a parte imaginária, que é a reatância, e a parte real, que é a resistência, né? Isso a gente só pode fazer para impedância e para potência. A gente não pode dividir, por exemplo, tensões e correntes ali, que também podem ser representadas, né, como módulo e fase, que nem a gente viu. A gente não pode dividir em parte real e imaginária como num triângulo, né? Porque eu já vi muita gente ali confundindo ali, por exemplo, ali. Uma vez surgiu uma dúvida ali de um inscrito ali que colocou nos comentários de um vídeo meu ali que ele calculou a potência ativa, né, num elemento lá, dividindo a corrente elétrica ali em parte real e em parte imaginária, como se ela fosse um triângulo, mas isso daí está errado, né? Que corrente e tensão a gente não divide, a gente simplesmente usa o valor eficaz delas, né, que é o módulo da corrente aqui, né, seria o módulo desse vetor aqui, por exemplo, e utiliza ela para achar tensão, para achar, por exemplo, a potência ativa, gasta em cima de um resistor, ou para achar a potência aparente, né, porque a potência aparente ela é simplesmente V eficaz vezes I eficaz. Então só tomar esse cuidado, né? Porque às vezes a gente está representando aqui impedância, potência, tensão, corrente, tudo como números complexos com ângulo e fase, e a gente tende a cometer esses erros aqui, né? Como, por exemplo, dividir a tensão e a corrente num triângulo, né? Em parte real e em parte imaginária. Isso não tem como fazer. Então, basicamente, nessa aula é isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Deu para dar, acho que uma boa visão geral ali, né? Dessa parte ali de senoides, fasores e impedância. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, que isso é importante, se tiver gostado, tá? Até a próxima aula, então, obrigado a quem assistiu até o final, valeu!